Vamos abrir a palavra de Deus, meus amados, no capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme registro do evangelista Lucas. Capítulo 5, leremos do versículo 27 ao versículo 32. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Que Deus nos abençoe para a leitura da sua palavra. Nosso Deus e Pai, nós suplicamos agora que o Espírito Santo que inspirou o evangelista Lucas, para que ele registrasse com fidelidade estas palavras que nós acabamos de ler na tua santa palavra, que esse mesmo Espírito agora exerça o ministério da iluminação, iluminando o nosso entendimento, a nossa mente, a nossa compreensão, para que possamos tirar as lições contidas na tua palavra para o nosso conforto e para a segurança da nossa salvação. Nós oramos no nome glorioso de Jesus, nosso Salvador. Amém. Os irmãos podem se sentar. Meus amados irmãos, conta-se que certa vez o grande artista Miguel Ângelo olhava absorto um monturo de lixo, e alguma pessoa se aproximando do grande artista quis saber do que estava chamando a sua atenção naquele lugar, aparentemente sem nenhuma atração. Quando ouviu do grande escultor a seguinte afirmação: eu vejo um anjo. E ali estava um pedaço de mármore sujo, cheio de fuligem, e o grande artista levou aquele pedaço de mármore para o seu ateliê, e depois de alguns dias, ali estava uma belíssima estátua de um anjo que havia sido esculpida por aquele grande artista. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus, no trato com os pecadores, ele age de uma maneira mais ou menos parecida. Ele não trata as pessoas por aquilo, pelo que ele vê naquelas pessoas, mas por aquilo que ele pode fazer na vida daquelas pessoas. Pela transformação que ele pode efetuar no caráter de alguém, na vida de alguém, transformando pessoas como aquele mármore cheio de fuligem numa obra de arte. O Senhor é todo poderoso para fazer isso. O Senhor Jesus já havia chamado com muita precisão seus primeiros discípulos, Pedro, André, Tiago, João. Eles, ao ouvirem o chamado de Jesus, deixaram prontamente as suas redes e passaram a seguir o Mestre, a seguir Jesus Cristo. O chamado foi um chamado, como sempre acontece com o chamado de Jesus, um chamado irresistível. Agora é a vez de Levi. Levi era um cobrador de impostos, era um publicano, ele estava assentado na sua coletoria, no exercício do seu trabalho. Jesus se aproxima, convida Levi para que o siga, e ele se levantou, diz o verso 28, e deixando tudo, o seguiu. Meus amados irmãos, é interessante observar quando Jesus Cristo chama. O seu chamado possui algumas características muito importantes. O seu chamado é irresistível e se reveste
de algumas características importantes que nós queremos rapidamente enumerar nesta noite. Em primeiro lugar, é que esse chamado é um chamado irresistível. E ele é irresistível por algumas razões muito claras. Primeiro, porque Jesus está chamando pessoas que já lhe foram dadas lá na eternidade pela determinação do Pai Celestial, de Deus. Ele afirma isso em várias passagens das Escrituras, e uma delas está em João capítulo 6, versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Somente aqui no Evangelho de João, várias vezes nós encontramos essa verdade expressa nos lábios do Senhor Jesus. No versículo 39, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então, meus amados irmãos, é por isso e por outras razões, por causa do próprio poder inerente do Senhor Jesus, que o seu chamado é um chamado irresistível. Nós temos alguns exemplos de chamados feitos pelo Senhor, em que as pessoas prontamente atenderam, sem recusarem o chamado de Jesus, por causa dessa característica importante desse chamado. Nós temos o exemplo de um outro publicano, que é Zaqueu. Zaqueu era também um cobrador de impostos, e como cobrador de imposto, ele era execrado pela sociedade, era tido como um homem desonesto, porque às vezes eles cobravam a mais do que deveriam cobrar, e não eram bem vistos na sociedade. No entanto, Zaqueu queria encontrar-se com Jesus. Por que ele queria encontrar-se com Jesus? Porque quando ele estava procurando Jesus, Jesus já o estava procurando. Quando Jesus chega, vê Zaqueu subindo naquela árvore, convida-o a descer imediatamente e se oferece para hospedar na sua casa. E ali nós vemos o exemplo da transformação ocorrida na vida de Zaqueu. Ele prontamente se dispõe a retribuir tudo aquilo que ele tivesse tirado dos outros indevidamente, retribuindo conforme a lei determinava, 4 vezes mais. E ele também decidia repartir, vender os bens e reparti-los com os pobres, sem que o Senhor Jesus fizesse qualquer exigência dele. Ele tomou essa decisão. É verdade que quando alguém é chamado por Jesus Cristo, isso acontece na sua vida. Esta mudança ocorre e esse chamado é irresistível. E nós temos muitos exemplos, e não podemos nos esquecer do maior, do mais importante de todos eles, que é o exemplo do apóstolo, de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, um inimigo ferrenho dos cristãos, ele conseguiu autorização das autoridades em Jerusalém para ir a Damasco e trazer de lá presos todos aqueles que invocassem o nome de Jesus. O que é que acontece com Saulo de Tarso na estrada? Quem é que poderia imaginar, meus amados, que aquele homem que saía de Jerusalém respirando ameaças e morte contra os discípulos de Jesus, chegasse convertido, chegasse um cristão em Damasco? Somente o chamado irresistível de Jesus poderia fazer isso. Nós conhecemos a história. De repente, na caminhada, uma luz brilha, uma voz se faz ecoar: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele cai, fica cego, é levado, guiado até a cidade de Damasco, e ali nós vemos o desfecho final, mostrando o que aconteceu na sua vida. Porque o chamado de Jesus é irresistível. Mas esse chamado tem uma outra característica. Além de ser um chamado irresistível, ele é dirigido a pessoas que não o merecem. Não tem qualquer merecimento para receber esse chamado. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que não há um justo sequer. E é exatamente a esse tipo de pessoas que Jesus chama eficazmente.
Ele mesmo diz aqui, quando era criticado pelos fariseus e escribas, que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. O Filho do Homem veio buscar e salvar exatamente o perdido. Então, meus amados irmãos, esse chamado de Jesus é dirigido a pessoas sem qualquer merecimento. Se Deus quisesse me condenar para sempre, para a eternidade afora, ele estaria simplesmente exercendo o seu ato de justiça. Mas na sua misericórdia, ele me salva. Na sua misericórdia, ele me chama, através de Jesus Cristo, para ser o seu servo, para fazer parte da família dele, para fazer parte daqueles que são chamados pelo Senhor e são servos do Senhor, sem qualquer merecimento da nossa parte, sem qualquer mérito. E as pessoas que julgam possuir méritos para receberem a salvação de Cristo jamais a encontrarão. Quando nós pregamos o Evangelho, é muito comum a gente ouvir as pessoas contando nos dedos: eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, e enumera uma porção de qualidades que julgam possuir. Mas nada disso justifica, nada disso credencia alguém para entrar no reino dos céus. Quando Jesus conversava com Nicodemos, Nicodemos era um homem íntegro, reto. Ele era príncipe dos judeus, talvez um superintendente de uma sinagoga, e como tal, um homem de ilibada conduta, um homem de vasta cultura bíblica, da teologia do Velho Testamento. No entanto, Jesus diz para esse homem que se ele não nascer de novo, ele não pode ver o reino dos céus. Se ele não receber esse chamado vital, esse chamado restaurador, renovador, santificador de Jesus, ele não vai entrar no reino dos céus. E o mesmo acontece com a pessoa mais honesta, mais íntegra, mais reta que possa existir nesta terra, se ela não for chamada eficazmente pelo Senhor para a salvação eterna, a salvação de sua alma. Então, esse chamado de Deus, além de ser de Jesus, além de ser irresistível, o pecador não consegue resistir. Ele vai a ele, ele ouve o chamado, ele responde, ele crê. Então, ele não pode ser recusado. Mas ele também é um chamado que é dirigido a quem não merece. Mas há finalmente uma outra qualidade importante nesse chamado de Jesus. Ele é um chamado eficaz, irresistível, ele é um chamado dirigido a quem não merece, mas ele é um chamado transformador. A pessoa que é chamada pelo Senhor Jesus não continua a mesma. Ela muda, ela se transforma, ela se torna uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que se fizeram novas. Essa é a condição de alguém que ouve o chamado irresistível de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você pergunta, mas por que é que nós temos na Igreja de Cristo tantas pessoas que são tão parecidas com as pessoas lá do mundo sem conhecimento de salvação ou de Cristo? Jesus deixou claro que a sua igreja seria essa comunidade, composta de crentes sinceros e crentes insinceros. Prestem atenção nas parábolas que ele contou. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. O reino dos céus é semelhante a uma rede que é lançada ao mar e apanha todo tipo de peixes. Depois, a seleção. Então, todas as parábolas de Jesus indicam que a igreja visível será sempre uma mistura de crentes fiéis e crentes verdadeiros. Estarrece-nos aquilo que a gente ouve todos os dias a respeito do comportamento de alguns que se dizem cristãos. Recentemente, por exemplo, nós vimos uma reportagem que dá-nos conta de que dos 66 deputados que se dizem componentes da bancada evangélica no Congresso, 33 deles estão envolvidos na Lava Jato.
estão envolvidos também na corrupção. Eu pergunto, será que ouviram esse chamado transformador do Evangelho, transformador de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Porque a pessoa que ouve esse chamado muda completamente. Eu já contei aqui uma história que eu li quando tinha mais ou menos 5 anos e meio. Eu fui alfabetizado muito precocemente e aos 5 anos eu já lia tudo que punha na minha frente. E havia um livro na casa de meu pai, O Guia do Peregrino. Não é o Peregrino de Jambânia, não. É o Guia do Peregrino. Era um livro comprido, parecendo uma agenda executiva. E ali havia várias histórias de conversões de pessoas, né, que foram transformadas pelo Evangelho. Havia umas histórias muito edificantes. Quando a abelha picou minha mãe, por exemplo, eu me lembro dessa história. E havia uma história de um homem que morava numa região litorânea e ele era pescador. Mas era um beberrão inveterado. Sua família sofria com ele. Ele saía para pescar, pegava os seus peixes, vendia quando chegava na praia, mas torrava tudo em bebida. E chegava em casa espancando a mulher, espancando os filhos. E era um desatino aquele homem. Mas um dia ele chegou diferente. Ele, chegando da sua pescaria, já estava até alcoolizado, mas havia um culto na praça, alguém pregava o Evangelho ali. E ele parou e começou a escutar aquilo que o pregador dizia. E ele foi alcançado por este chamado irresistível de Jesus naquela tarde. E diz a história que ele chegou em casa diferente naquela tarde. Não chegou embriagado, aliás, chegou ainda embriagado, mas com um linguajar diferente, estranho, que causou estranheza, inclusive, na mulher e nos filhos. Ele viu os crentes fazendo uma oração lá e ele queria orar também, mas não sabia. Ele tirava o seu boné surrado e jogava para cima e dizia: "Viva Jesus! Viva Jesus!" Era a oração que ele estava fazendo. Mas depois que ele melhorou, ele disse para a mulher: "Olha, eu agora sou uma pessoa nova, não vou mais beber." Ele disse: "Eu vou pagar para ver", né? A mulher disse para ele. E ele foi no dia seguinte para a pescaria, pegou seus peixes, vendeu e trouxe comida para casa, não chegou bêbado. No terceiro dia a mesma coisa, e no outro a mesma coisa, e não bebeu mais, e foi transformado, foi mudado completamente, e as pessoas ficaram observando o que aconteceu com aquele homem, e às vezes perguntavam: "O que aconteceu, João?" E ele tinha sempre uma expressão: "O velho João morreu, eu sou o novo João." É realmente o que acontece, meus amados irmãos, quando alguém recebe este convite, ou este chamado do Senhor Jesus, que é um chamado transformador. A pessoa que é chamada, ela não continua sendo a mesma. Há mudança na sua vida, a transformação, sua linguagem passa a ser outra, suas companhias passam a ser outras, tudo na sua vida se torna diferente, mudado. Ela se torna realmente uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas, é o que a palavra de Deus diz. E, meus amados irmãos, quando Jesus diz que ele veio buscar e salvar o perdido, os sãos não precisam de médico e sim os doentes, ele está apresentando nessas palavras o cerne da mensagem do evangelista Lucas. É o evangelho que mostra como têm sido alcançadas pessoas das mais diferentes condições sociais. Prostitutas, publicanos, ladrões, como o ladrão na cruz, e tantas outras pessoas que a gente muitas vezes olha e diz: não há esperança. Mas o Senhor Jesus veio buscar essas pessoas. Jesus veio buscar e salvá-las. Jesus veio dar-lhes a vida eterna. E, meus amados irmãos, é confortador para nós, crentes em Jesus, saber que nós fomos chamados pelo Senhor
de modo irresistível e estamos em absoluta segurança nas mãos do Senhor. É Jesus quem diz isso. Está lá no capítulo 10 do Evangelho de João, versículos 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quando o seu chamado é dirigido, ele é atendido porque ele é dirigido àqueles que já são ovelhas do Senhor Jesus. E ele diz aqui, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. É Ele quem dá a vida eterna. Não é você que consegue a vida eterna, não. Tem muita gente achando que é Ele que consegue. Com seus méritos, com seu esforço, com a sua... Não. Dou-lhes a vida eterna, disse Jesus. Jamais perecerão. Nunca vão perecer. Ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém as... Olha, meus irmãos, é Jesus que está dizendo isso. Não é Santo Agostinho, não é Calvino, não é nenhum teólogo calvinista, não. É Jesus que está dizendo. E ele continua, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do meu Pai, ninguém pode arrebatar. Então, esse chamado de Jesus nos dá uma salvação garantida, segura, certa, imperdível. Devemos louvar a Deus por isso. Que o Senhor nos abençoe. Você já recebeu esse chamado? Você já recebeu o chamado eficaz de Jesus? Chamado irresistível? Ele está convidando a cada um de nós, nesta noite, com a sua palavra, a abandonarmos o pecado e a nos voltarmos para Ele. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Amém.